Tudo começa quando Renata fala para Augusto que está acontecendo algumas coisas e que precisa conversar, e então convida ele para ir até uma cafeteria. E Augusto fala que não sabe o que ela vai dizer, mas pela cara dela deve ser algo importante, mas pede para Renata não esquecer que ele a ama e que faria de tudo por ela. E enquanto isso, Roberta chega no shopping acompanhada dos seguranças de Regina, e então vê Josefina que faz sinal para ela a seguir, e ela vai também e fala para os seguranças que ela vai ir ao banheiro. Na cafeteria, Augusto fala para Renata que se soubesse que ela estava passando por algo tão sério, teria largado tudo para ir até lá. Mas Renata fala que precisava passar por isso sozinha e que agora não tem mais dúvidas de seus sentimentos. Ela fica tentando encontrar as palavras, mas depois decide dizer que gosta muito dele, mas agora tem certeza que não sente amor porque ama Jerônimo, e se desculpa por não corresponder, e que deveria ter falado com ele antes de se reconciliar com Jerônimo. No shopping, Roberta chega no banheiro e manda Fina falar logo, porque não quer estar muito tempo junto com ela. Mas Josefina fala que antes ela gostava, e manda ela agradecer porque foi ela quem a colocou no mundo. Ela fala que está ali para elas resolverem os planos do futuro, porque agora a filha é rica graças a ela, e que no próximo aniversário, Roberta vai receber uma fortuna muito grande. E Roberta pergunta quem disse que ela vai aceitar a proposta dela, mas Josefina deixa claro que ou ela aceita e fica rica, ou fica pobre, e diz que a filha é quem vai decidir. Augusto fala que moveu céus e terra para estar com Renata, enquanto ela estava se reconciliando com Jerônimo, mas ela fala que eles não premeditaram nada, e que só aconteceu, e Augusto diz que amou ela desde o primeiro dia que a viu, mas Renata se desculpa, e espera que ele entenda, e então Augusto diz que nunca duvidou da lealdade dela, porém de Jerônimo ele não pode dizer o mesmo. Roberta grita com Fina dizendo que o plano dela é absurdo, e manda a mãe sair do país que depois ela vai atrás, mas Josefina fala que não, e diz para a filha seguir os conselhos dela, mas Roberta diz que ninguém vai acreditar, porém Josefina diz que seu plano é perfeito, e que depois do aniversário dela, elas terão que colocar isso em prática, e fala que existe muitos homens no mundo, e que ela não pode ficar presa a um morto. Renata pergunta para Augusto o que ele está querendo dizer, e ele fala que só vai falar porque ela está pedindo, porque não acha que ele seja a pessoa mais indicada para isso. Ele pergunta se Renata realmente quer voltar com Jerônimo, e ela diz que tomou essa decisão de terminar com ele antes de voltar com Jerônimo. E Augusto conta que não acha que ele vai conseguir suprir com as necessidades dela, porque vai ter um filho com outra mulher, e então Renata pergunta do que ele está falando. Augusto conta que Marina está esperando um filho de Jerônimo, e Renata diz que isso não pode ser verdade, e ele conta que é sim, porque escutou quando chegou no consultório dela, e Renata pergunta se Jerônimo sabe, mas ele diz que acha que não, e então Renata diz que eles terminaram, mas Augusto diz que eles podem até não estar juntos, mas sempre terão um vínculo por causa desse filho, e deixa Renata arrasada. De volta ao shopping, Josefina se junta com um homem e disfarça para passar pelos seguranças. E nisso Roberta vem atrás e se sente mal, e os homens ajudam ela a se sentar e pegam água, e então ela toma um remédio, e Josefina fica olhando de longe e se perguntando o que está acontecendo com sua filha, porque esse é o momento que precisa dela mais forte.
Enquanto isso, Augusto pergunta para Renata se a gravidez de Marina não afeta ela, e Renata diz que sim, e principalmente porque esse assunto de filhos vai ser um dilema para ela. E ele diz que sabe que realmente não é fácil para ela ter filhos com Jerônimo porque a mãe dela matou o irmão dele. Renata diz que sabe como é crescer sem pai, e conta que o pai dela largou sua mãe porque se apaixonou por Regina, e ela não teve a assistência dele, e então Augusto diz que talvez Jerônimo não queira arcar com essa responsabilidade, mas Renata diz que ele jamais faria isso. Augusto fala que tomara que não aconteça com o filho de Marina o mesmo que com ela, e então pede para eles mudarem de assunto, porque não quer ver Renata com aquele olhar triste. Roberta fala para os seguranças que já podem ir, porque ela já está se sentindo melhor, e eles perguntam se é para casa, mas ela diz que não, porque tem uma coisa para resolver, e nisso Josefina fica olhando ela sair. Augusto fala para Renata que não entende como ela pode terminar com ele sendo que Jerônimo sempre está fazendo mal a ela, e ele que sempre deu amor e carinho recebe isso. Mas Renata fala para ele não ficar desse jeito, porque está sendo sincera, e Augusto diz que sabe disso, mas não pode fingir que não dói, e então deixa claro que se ela decidir terminar com Jerônimo, ele vai estar esperando, porque a ama, e pode esperar pelo resto da vida. Na empresa, Gonçalo fala para Honório e Matias que Regina está convidando para irem à Basílica agradecer por ela ter encontrado sua filha, e Honório diz que isso é ótimo, porque há muito tempo não vai até lá, e ele e Constanza têm muito que agradecer. E Matias fala que precisa ir para o aeroporto e que não vai poder acompanhar eles, e então Gonçalo deseja uma boa viagem e Honório fala para ele cuidar bem de sua filha. Adriana está em sua sala, quando César chega dizendo que foi até ali para convidar ela para tomar um café, mas Adriana fala que vai viajar, e ele pergunta o porquê ela não disse. Mas Adriana fala que eles conversaram à noite, e pergunta se ele não lembra, e César diz que não. Ele pergunta se ela quer que ele a leve no aeroporto, mas Adriana diz que não precisa, porque vai com Matias, e nisso ele chega e pergunta o que César está fazendo ali, e Adriana fala que ele não está se lembrando do que eles conversaram à noite, e Matias pergunta se ele não se lembra ou não quer se lembrar, e então dá um beijo em Adriana e fala que está na hora de ir. Ele sai com as malas dela, e então Adriana fala que é melhor para César que ele não volte mais ali, e então sai e deixa ele, sem entender nada. No consultório, a secretária de Marina pergunta o porquê ela não vai dizer para Jerônimo que ela está grávida, afinal eles são namorados, mas Marina fala que eles terminaram. E então a moça diz que principalmente agora que ela precisa dizer, porque não é fácil ser mãe solteira. Marina fala que sabe disso, mas tem seu trabalho e pode criar seu filho, porém a moça pergunta o que ela vai dizer para essa criança quando crescer. E então Marina começa a se lembrar de um momento com Jerônimo, e então fala que vai dizer que ele foi o homem que ela amou, e que ele é fruto disso. Jerônimo vai ver Regina, e ela fala que graças a ele agora sua filha está com ela, mas Jerônimo diz que não, e que é graças à fé e insistência dela. E então Regina diz que sempre soube que o caminho dela e de sua filha iriam se cruzar, e que o dele e de Renata também. E Jerônimo garante que agora vai ser para sempre, e então Regina diz que eles precisam ir agradecer. Renata chega em sua sala e começa a se lembrar dos momentos com Jerônimo, e de todas as juras de amor que ele fez para ela.
e também de Augusto dizendo que o amor que ela sente por ele não vai ser suficiente em relação ao filho dele com Marina. E Renata fica pensando porque sempre precisa acontecer algo para impedir a felicidade deles. O celular dela aciona uma mensagem, e é Jerônimo se declarando. E em seguida Regina liga para ela dizendo que está marcando para todos irem à Basílica para agradecer por ela ter encontrado sua filha, e quer saber se Renata gostaria de ir junto, e ela diz que sim. Augusto vai atender a porta do seu quarto no hotel, e então Roberta chega sendo que já sabia que encontraria ele ali, e Augusto pergunta o que ela foi fazer ali, e Roberta fala que ele já sabe, e então se aproxima, mas Augusto fala que ela não deveria pensar nisso, porque acabou de ter um infarto e precisa cuidar de sua saúde. Roberta pergunta o porquê ele está com esse mau humor, e pergunta se o encontro dele com sua irmã foi ruim. E ele diz que foi péssimo, e conta que Renata terminou com ele, e Roberta dá risada, e ele diz que espera que a notícia de que Marina está grávida faça ela mudar de ideia, e Roberta fica chocada com isso. Adriana fala para Matias que César não está se lembrando de nada, e ele fala que isso deve ser encenação, mas Adriana diz que não, porque antes de sair de sua casa ele desmaiou, e quando voltou não se lembrava de nada, e acha muito estranho essas dores de cabeça dele, e quando voltar de viagem, vai mandar ele procurar um médico. Mas Matias não dá muita ideia e chama ela para entrar no aeroporto. Regina já está na Basílica rezando, quando Renata chega e ela fica muito feliz em vê-la. E então as duas se cumprimentam, e Regina fala que Roberta já deve estar chegando, e diz que deu um colar para a irmã dela, e que gostaria de dar um a ela também, mas Renata fala que não é filha dela, porém Regina diz que não quer fazer diferença entre as duas, porque não só recuperou sua filha, como ganhou ela, e Renata fica muito emocionada. Regina coloca o cordão em Renata, e nisso ela diz que está passando por um momento muito complicado, e quando ela vai contar para Regina, Jerônimo chega e fala que foi acompanhar Regina, porque eles também têm muito o que agradecer. E nesse meio tempo, Josefina vai falar com um homem, e ele manda ela entrar, e quer saber o porquê ela está ali. E Josefina fala que indicaram ele dizendo que poderia vender uma pistola, e ele diz que depende de qual calibre ela quer. Na Basílica, todos estão reunidos para agradecer. E Regina agradece por ter reencontrado sua filha, e porque ela cresceu em um lar harmonioso, e então Gonçalo agradece por estar com Regina, e por permitir que ele a ame, e Constanza também agradece por estar com saúde, e Honório diz que não está acreditando em Roberta, e espera que ela não faça mais nada de mal para a família. Jerônimo agradece por estar com Renata, e ela pede forças para conseguir superar qualquer dificuldade, porque ela não aguenta mais tanta desilusão. Inês e Isidro agradecem pela saúde de Andrezinho, e por estarem juntos nesse casamento por anos. Roberta pergunta o porquê ela não é a verdadeira filha de Regina, e não entende o porquê Renata sempre fica com o melhor de tudo. E por outro lado, Matias e Adriana chegam no destino, e quando vão fazer o check-in, a recepcionista fala que o quarto deles já está pronto, e Matias pede as chaves, mas a moça diz que é um quarto só. Adriana diz que são 2 pessoas e pede para a moça arrumar outro quarto. Mas ela diz que infelizmente não tem, e Matias diz que então eles ficarão no mesmo quarto. Em casa, todos estão reunidos em comemoração.
E então Gonçalo fala que está muito feliz por essa nova família que se inicia, e eles brindam. Roberta se aproxima de Renata e pergunta se ela está mal, mas ela diz que não, e que só está cansada. E então Roberta repara que elas estão com cordão igual, e Renata conta que Regina também deu um para ela. Roberta fala que se a irmã está certa de que quer voltar com Jerônimo, então que vá em frente, e Renata agradece. E nisso Jerônimo se aproxima e chama por ela. E Roberta fica pensando que por mais que ela seja filha de Regina, não vai permitir que ela roube seu carinho. Ela pega o celular e manda mensagem para Augusto dizendo que Renata e Jerônimo estão juntos. E pelo visto o plano dele está dando errado, e então Augusto garante que eles não ficarão juntos, e que por bem ou por mal ela será dele, e então Roberta diz que ele terá que se esforçar, porque eles estão muito bem comemorando o amor. Jerônimo pergunta para Renata se eles já podem ir para a fazenda no dia seguinte, mas ela diz que prefere ir depois, porque tem algumas coisas para resolver, e Jerônimo diz que pode esperar, mas ela diz que não precisa. Ela conta que conversou com Augusto, e que não foi fácil, mas ele se comportou muito bem. Porém Jerônimo diz que ele não é uma boa pessoa. Mas Renata fala que não quer falar do passado, e então Jerônimo concorda. Na Bonita, Carlos fala para Lázaro que está tentando ajudar para Carina não ir embora, mas Lázaro fala que não tem o que fazer, porque a única alternativa era Carina ficar viúva, mas nenhum dos dois vai fazer isso, e então a única coisa que pode fazer é aceitar a decisão dela. Por outro lado, Manuela vai levar uma sopa para o padre, e fala que está muito preocupada com Carina. E pergunta se ela foi falar com ele, e o padre diz que sim, mas que graças a Deus ela não voltou, porque não quer contagiá-la. E então Manuela diz que não acha certo o que eles estão fazendo, escondendo a verdade dela. Ela conta que Carina está querendo ir embora do povoado, e o padre fica assustado perguntando para onde, e ela diz que não sabe, mas acha que Carina não pode fazer isso, porque seu lugar é ali, e diz que só o padre não contar a verdade, ela mesma vai fazer isso. De volta à reunião, Isidro e Inês se despedem dos amigos, e em seguida Honório e Constanza também se despedem, e Constanza fala para Regina que gosta muito dela e a chama de cunhada, e então Regina fica muito feliz e eles vão. Renata e Jerônimo falam que também vão embora, e então Gonçalo manda ele cuidar bem de sua filha, e Regina reforça dizendo que agora ela também é sua filha, e fala para Renata que no outro dia vai ligar para ela contar o que queria, e Renata agradece. Eles vão embora, e nisso Regina pergunta se Roberta está bem, e ela diz que sim, e então sai da sala. Gonçalo fala que em breve eles vão se casar, e que gostaria de dar a lua de mel dos sonhos dela, mas não vai ser possível. E Regina diz que qualquer lugar do lado dele será ótimo, e que não quer ficar longe de sua filha, porque tem medo que Josefina a procure. Roberta volta para pegar o celular e fala que eles não precisam se preocupar com ela, porque não acha que Josefina vai se atrever, até porque a polícia está atrás dela, e fala para Regina e Gonçalo viverem seu amor em paz, e então vai embora. Enquanto isso, Jerônimo pergunta se Renata está bem, e ela diz que sim, e que só está com muita informação, e então ele fala que vai fazer uma massagem nela. Mas Renata diz que só quer que ele a abrace e que os dois fiquem bem juntos, para ela sentir o amor dele, e então Jerônimo diz que vai fazer isso, e Renata deita no colo dele. Roberta
Mandem e-mail para Josefina dizendo que Gonçalo e Regina estão muito bem, e Fina manda ela continuar dando os detalhes. E olha para a arma e garante que dessa vez não vai falhar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.